Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Dessa vez eu peguei vocês. Pensou que eu não vinha, né? Olha eu aí. Domingão, dia do Senhor. 3 da tarde, eu tô gravando a abertura do vídeo. E já que tô abrindo assim dessa forma diferente, extrovertida, que tal aí um like aí no canalzinho, no vídeo? Que tal se você compartilhar algum vídeo desse aí meu, que você achar que tá menos ruim, para uma pessoa que você achar que pode ser que a palavra de Deus atinja o coração dela. Que tal se você clicar aí no subscrever, né? Como é que fala subscrever? Eu acho que é só no YouTube em Portugal. Aqui é outra coisa que aparece. Inscrever-se, é a mesma coisa. Pastor Augusto, Ui. o que que... Olha quem que apareceu aqui. Fui ver, tio Nicodemos já ia falar aqui pra mim. Mas é inscrever-se. Que tal? Que tal se você se inscrever? Que tal se você conversar comigo? Me dizer aí alguma coisa? Falar, oi, João, beleza? Gostei, não gostei. Olha, tu é um pregador miserável. Eu sei que eu sou, meus irmãos. E não é para que eu me glorie de nada, não. É para honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu estou pedindo para você dar like, para você se inscrever, para você encaminhar para alguém. É para pensar que, de repente, a revelação da palavra de Deus pode ser transformadora na vida de alguém. Então, encontrei aí uma... Eu não gosto de pedir, nem nada de pedir para a pessoa dar like ou se inscrever, nem nada disso em canal de YouTube. Eu tenho vários canais de YouTube de outras coisas aí do mundo, mas nesse aqui agora me ocorreu pedir. Dá um like aí, compartilha com alguém. Quem sabe se a palavra de Deus alcança alguém, mesmo sendo um pregador miserável igual eu. Um dia hei de melhorar. Eu tenho pedido direcionamento a Deus para que isso aconteça. Então vamos lá, hoje nós vamos falar de perdão de novo. Pois é. E essa semana aconteceram muitas coisas. Olha, inspiração para gravar vídeo e essa semana não faltou. Faltou foi tempo. Tanto que já é domingo, né? E eu nem sei como é que vai ser, mas vai ser. Eu vou editar isso e vai... Nem que seja antes da meia-noite, mas esse vídeo vai subir para o YouTube hoje. Domingo, dia do Senhor. Mas... das coisas mais impressionantes assim que me inspiraram a ideia de compartilhar com vocês foi episódios sobre o perdão, para revisitar o assunto do perdão. Eu sei que eu fiz um vídeo há coisa de um mês atrás, ou coisa assim, ou 2 meses atrás, mas vai aí outro vídeo sobre o perdão, tá bom, meus irmãos? Desde já, obrigado aí por vocês estarem aí desse lado. Um abraço, Deus abençoe a todos e vamos iniciar aqui com uma ligeira oração, uma oração breve aqui para pedir direcionamento a Deus. Amado e misericordioso Pai, neste momento vem a Tua presença com coração e alma pleno de gratidão. Aceita a oração, ó Deus, como testemunho do meu desejo sincero. Peço-te, Pai, que me direciones, oriente, capacite para que eu possa compartilhar o testemunho da Tua palavra redentora. Que de alguma maneira, através da Tua palavra, eu possa ser um instrumento em Tuas mãos, alcançando aqueles que necessitam da Tua revelação especial e salvadora. À medida que adentramos nesse momento de reflexão, suplicamos Tua presença, Pai. Reconhecemos a imensidão do Teu perdão, conhecemos a profundidade da salvação encontrada na Tua palavra e maravilhamo-nos com a transformação que a Tua graça opera em nossas vidas. Guia nossos corações e mente enquanto exploramos esses temas, Pai. Que a Tua verdade ilumine nossas compreensões e inspire nossas vidas. Que esse período de reflexão nos leve a uma compreensão mais profunda do Teu amor incomparável. Por todas essas razões, peço, meu Pai, em nome de Jesus que me salvou, me transformou e me chamou para proclamar a Tua palavra redentora, que essas palavras encontrem eco nos corações que as ouvem. Em nome do Teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo, oramos. Amém e amém. Então, irmãos, hoje eu pensei em falar novamente sobre perdão.
Essa semana aconteceram muitas coisas na minha vida e eu tive inúmeras inspirações para gravar alguma palavra para esse domingo. E eis-me aqui no dia de domingo, 1h da tarde, gravando a palavra. Não sei nem que horas vou conseguir terminar isso, editar e colocar no ar. Mas, sem dúvida, talvez o tema que mais me atingiu foi o perdão. Eu vou desenvolver, vou falar do meu testemunho mais à frente, mas vou começar aqui pela palavra de Deus em Miqueias, capítulo 7, verso 19, dos quais eu vou ler aqui primeiro trechinho desse verso. Tornará a ter compaixão de nós. Esse verso nos confirma a certeza que Deus é justo, que Deus nos perdoou, nos perdoa e voltará a nos perdoar sempre que a gente arrepender. Até porque Jesus Cristo veio a sacrifício pela nossa vida e se sacrificou para perdoar os pecados dos nossos primeiros pais, os nossos pecados passados, do presente, até nossos pecados futuros. E nós não pensamos muitas vezes dessa forma. Muitas vezes nós, na nossa vida, até nos orgulhamos de dizer para alguém assim: você comigo só erra uma vez, né? Você comigo só erra uma vez. Se você errar comigo uma vez, não vai ter uma segunda chance. Você já pensou se Deus agisse assim conosco? Se há uma coisa que nós podemos confiar, é que Deus tornará a ter compaixão de nós. Deus é justo, né? Jesus pagou na cruz os nossos pecados, como eu já tinha dito antes. E ainda assim, isso não é um incentivo para que a gente viva em pecado. Até porque Deus nos converte, Ele transforma. Quem conhece esse Deus misericordioso, que nos perdoa sem a gente merecer, quem ama esse Deus não vai mais conseguir viver bem com o pecado. Meu irmão, se você consegue viver bem com o pecado, alguma coisa está errada. Quem foi verdadeiramente convertido por Deus sabe muito bem os seus pecados. Nós, filhos de Adão e Eva, devido à nossa natureza miserável, pecaminosa, inimiga de Deus, nós acabamos pecando inadvertidamente. Mas a nossa consciência mostra claramente o pecado. Nós nos arrependemos e, quando nos arrependemos, buscamos a santificação. Nós, verdadeiros crentes, lavados e remidos no sangue de Jesus, nós não nos atrevemos a pecar deliberadamente. É a graça de Deus o único fator que proporciona esse discernimento e a decisão. Quando você escolhe o certo em detrimento do errado, é pela graça de Deus. E quando você inadvertidamente peca pela nossa natureza miserável, pecaminosa, você vai ter noção, vai ter discernimento, vai se arrepender. E se há uma coisa que você pode ter certeza, é que Deus tornará a ter compaixão de nós. Outro ponto de reflexão que a gente pode observar aqui nesse verso 19 seria a respeito de nós próprios nos perdoarmos. Nós precisamos também nos perdoar, porque no verso 19 começa dizendo: por tornará a ter compaixão de nós, e depois continua dizendo: pisará aos pés as nossas iniquidades. Quer dizer, Deus vai esmagar, vai destruir as nossas iniquidades, e Ele lançará nossos pecados nas profundezas do mar.
Pois é, Deus vai amarrar uma pedra e vai jogar lá no fundo do mar. Mas Deus não quer que a gente vá pescar aqueles pecados que já foram perdoados por Ele. E você também não pode permitir que Satanás, o opressor, nosso acusador, vá pescar esses pecados lá do fundo do mar para nos confundir os pensamentos e nos fazer pensar que Deus vai nos castigar, que Deus não vai nos aceitar de volta em nossos braços. Dessa forma, Satanás usa as nossas emoções para que nós próprios não nos perdoemos pelos nossos pecados. A gente já se arrependeu do pecado, Deus já perdoou, e nós não nos perdoamos. Nós vamos lá pescar, ou nós deixamos Satanás pescar lá no fundo do mar, aquele pecado que Deus já perdoou, que Deus já pisou com os pés, já amarrou uma pedra e jogou no fundo do mar. Não cai nessa cilada, meu irmão. Deus é misericordioso e nos ama. Deus é justo. E se existe uma certeza, é que Deus tornará a ter compaixão de nós. Deus perdoa o seu povo. Você é desse povo de Deus? Eu não estou falando de ir à igreja, ou crer em Deus na hora do aperto. Eu não estou falando de ser o povo de Deus no domingo à noite, esquecer dos seus preceitos no resto da semana. Quando eu perguntei se você é desse povo de Deus, eu estou perguntando como é a sua situação diante de Deus. Você é íntimo de Deus em todos os momentos da tua vida? Ou você se esconde de Deus igual Adão e Eva depois de desobedecer ao Pai? Se for esse o caso, cabe lembrar de um ditado popular, não sei nem a origem desse ditado, que diz que Deus não dorme. Não adianta nada você ir na igreja com uma máscara de hipocrisia, se fingindo amigo de Deus no domingo. Você pode enganar os homens, mas Deus conhece tudo de ti. E o perdão de Deus é só para o teu povo, é só para o seu povo. Eu não sei qual a sua situação, mas Deus está te chamando hoje, agora, para perdoar os seus pecados. Para você que faz parte do povo dele. Através da palavra redentora, Deus nos convida o tempo todo para nós nos reconciliarmos com Ele. Eu não sei quanto endurecido está o seu coração, quanto medo você tem de entregar ao nosso Pai, mas ainda que você tenha um coração de pedra, há 2.600 anos atrás, Deus revelou através do profeta Ezequiel que tiraria esse coração de pedra do seu peito e que em troca poria um coração de carne e que nos poria também um espírito novo. A palavra da salvação de Deus vem nos convidando há milênios a fazer parte desse povo de Deus. Eu mesmo sou testemunha disso tudo. Eu estava morto em ofensas e pecados. Eu nem criei em Deus. Eu tinha caído nas ciladas do inimigo e achava que eu sabia de tudo. E Deus simplesmente quebrou meu coração de pedra, me arrancou a força da mão de Satanás, me deu um espírito novo, e hoje aqui estou eu, inculto, despreparado, mas cheio de espírito, pregando a palavra redentora de Deus Pai, para que a revelação da sua palavra alcance mais e mais pessoas duras e as prepare para o milagre de Deus nas suas vidas. É você que Deus hoje escolheu para restaurar? Será que é você? Pode ser, meu irmão. Entregue tua vida de todo o coração a Jesus Cristo. Não pense que você tem que aceitar Jesus, não é Jesus que tem que te aceitar, tá? Não confunde isso. Mas entrega a tua vida de todo o coração. Entrega. Procura se santificar. Contraria o teu instinto pecador, meu irmão.
É difícil, mas dá para contrariar. Entrega a tua vida para Deus. Quando você pensar em fazer um pecado e você se lembrar que aquilo está errado, não faz, meu irmão. Segura, se santifica. Ora, meu irmão, pede a Deus para tomar a tua vida. É verdade, pede a Ele. Deus atende. Pede a Deus para tomar a tua vida e te transformar numa nova pessoa. E perdoe, meu irmão. Eu hoje falei que era para falar de perdão, né? É para falar de perdão. Perdoe, meu irmão. Visite cada canto da tua alma e encontre as coisas pendentes que você tem para resolver. Você vai descobrir que vai encontrar coisas insignificantes. Você vai até ter vergonha de ter mantido remorso, rancor ou até indiferença em relação a pessoas que você condenou, né? Você vai ter vergonha porque são coisas tão pequenas que você vai encontrar que você vai realmente se sentir mal de não ter tomado a iniciativa de perdoar antes. Mas entenda uma coisa, meu irmão. A indiferença e o ódio são muito parecidos, tá? Você já imaginou se Deus fosse como nós? Se Deus lá do céu pensasse assim, fulano me falou uma verdade inconveniente, foi duro demais comigo, ele foi injusto, eu não sou assim para ele, então ele morreu para mim, tá bloqueado no meu Zap, no meu Insta, eu nem lembro que ele existe. Você já imaginou se Deus fizesse assim com a gente? Se a gente dissesse uma coisa qualquer inconveniente, se a gente fizesse um pecado qualquer e ele pensasse assim, não, esse aí morreu para mim, tá bloqueado, eu nem lembro que ele existe. Pois é, meu irmão. A indiferença e o ódio andam muito próximos um do outro. E eu já tinha contado aqui num vídeo há umas semanas atrás, talvez há uns meses já atrás, eu acho que talvez já tem uns 2 meses, que assim da minha conversão, logo a seguir, eu senti a necessidade de perdoar. E talvez eu tenha dito, não tenho certeza se eu disse que a minha natureza é de esquecer, é de não guardar remorso. Eu sempre fui tido até por tolo, por bobo, porque eu permito que as pessoas se aproveitem desse meu suposto defeito. Mas sim, eu já contei sim. Agora, quando chego nesse ponto, eu me lembro que eu já contei isso no outro vídeo que eu gravei sobre perdão. Mas eu já entendi, cada dia eu me orgulho mais dessa virtude que Deus me concedeu, de ter poucas coisas guardadas para perdoar. Eu não tenho muitas coisas não. E eu tinha contado de pelo menos 2 episódios de perdão que me surgiram, né? Se você tiver curiosidade, se você não viu, tá num vídeo aí para trás, num dos meus vídeos aí, um mês ou 2 meses atrás, que fala sobre o perdão. Tá no título do vídeo, tem perdão. Então esse aqui também vai ter perdão. Então você pode ouvir essa história sobre perdão que eu já contei há um tempinho atrás. Mas passado o tempo, muitas coisas têm acontecido, né? Muitas coisas têm acontecido e veio me bater na porta novamente mais alguns episódios. Olha, um que agora eu me lembrei, nem tinha planejado falar desse, foi de uma amiga, uma pessoa que provavelmente vai ouvir esse vídeo e ela sabe que é dela que eu estou falando e que eu não vou falar de quem se trata porque não tem necessidade. É uma pessoa que eu tinha muito carinho por ela, muito carinho mesmo, era uma coisa assim, sem muita explicação, embora não seja uma amizade assim, de uma vida, não é uma pessoa de um passado recente que eu conheci, mas eu tinha uma afinidade, assim, uma admiração até pelo jeito muito
sincero dela falar as coisas e de fazer as coisas. Entretanto, aconteceu um mal-entendido, e esse mal-entendido culminou com uma ofensa tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eu matei essa amizade da minha vida, eu apaguei essa amizade da minha vida. A coisa foi tão ruim que eu fiz questão de não bloquear essa minha amiga nas redes e não sei como é, para que ela não soubesse que eu bloqueei. Eu simplesmente só deixei de seguir. Ela pode até, se ela interessasse, ver lá o meu perfil, minhas coisas, ela visse, mas eu não viria mais nada que viesse da parte dela. Mas eu acho que ela também deu uma isolada, sei lá, não sei, porque de fato a gente se afastou. E por essa minha natureza de não guardar rancor, né, e tal, eu tenho essa característica, graças a Deus, né? Eu já tinha até esquecido que ela existia sequer. Não tinha esquecido que ela existia, mas tinha esquecido essa história, já não me lembrava, não me preocupava, cortei da minha vida, morreu. E aí essa semana aconteceu, essa semana não, já foi semana passada, já foi na outra semana, aconteceu, me apareceu uma publicação engraçada no Instagram e eu fui para reencaminhar para algumas pessoas. Aí quando aparece assim para escolher as pessoas, me aparece o nome dela. Ui, bateu o nome dela ali, eu olhei e falei assim, não, essa aqui não. Pensei comigo, né? E aí, meu amigo, aquela pessoa convertida, lavada e remida no sangue de Jesus Cristo, não consegue pecar deliberadamente, conviver com o pecado. Aí eu fui buscar lá de uma caixinha do esquecimento da indiferença, daquela indiferença que é muito próxima do ódio, né? Eu fui me lembrar que eu coloquei ela na caixinha do esquecimento por causa do rancor, daquele sentimento ruim. E soube imediatamente que eu tinha que perdoar essa minha amiga e até também pedir perdão, porque não existe perdão sem ser perdoado, perdoar sem ser perdoado, ou ser perdoado sem liberar perdão. Agora eu me atrapalhei aqui na frase, né? Mas não existe isso. Pode ter certeza que eu tenho falhas, até em última instância, nem que fosse por eu ter colocado ela nessa caixinha do esquecimento. É verdade que na época, eu preferi, porque se eu fosse querer limpar a minha honra com aquela mágoa toda, isso ia respingar, ia ser uma tragédia, ia mexer na amizade de 4 famílias. Pelo menos 4 famílias iam sair aí manchadas por causa dessa situação. E eu não tinha... Sobre o que me foi acusado, eu não tinha culpa nenhuma. Nenhuma, zero mesmo. Zero. Total zero. Mas eu segurei, engoli. E embora não tenha sido bacana guardar o rancor, não foi bonito, não foi legal, eu engoli o orgulho e não querer limpar minha honra. Isso aí já é uma bênção de Deus na minha vida, porque eu podia ter feito aquela coisa se tornar uma confusão 4 vezes maior, né? Mas enfim, eu me dirigi a essa minha amiga, exerci ali o meu perdão com jeitinho, porque, irmão, cuidado. Cuidado, porque o inimigo tá ali pronto para tentar pescar lá do fundo do mar aquele pecado, né? E te acusar, te oprimir, te fazer sofrer, te infligir dor. Então, o inimigo tá aí sempre a postos, jogando a isca. Então, muito cuidado
porque o perdão é difícil para você engolir o orgulho e a dor, a mágoa, e ir lá perdoar, e é difícil para a pessoa. Você chegar numa pessoa, olha, eu te perdoo, corre o risco de você sair mais ofendido do que você estava antes. Fica atento porque é uma realidade. E eu, olha, nem sei de onde eu estou buscando tanta autoridade para falar sobre perdão, mas Deus quer que seja assim. Deus quer que eu fale com essa autoridade. Então cuidado. E eu fui agraciado por Deus no cuidado para me apresentar a essa minha amiga e exercer o perdão, liberar o perdão e pedir perdão pelas minhas falhas também para com ela. E festa no céu que a gente limpou isso das nossas vidas definitivamente. Aí eu venho ter a feliz surpresa que o Espírito Santo de Deus tocou no coração dessa minha amiga e do marido, e que eles são do povo de Deus também hoje em dia. Olha só que fantástico. Então, esse perdão aí parecia difícil se eu fosse olhar lá atrás, e foi fácil, tá? Foi fácil, mas eu preciso contar uma outra história. Essa aí eu nem ia contar. Uma outra história de perdão que aconteceu agora, essa semana, que essa foi mais difícil. Bem mais difícil. Aliás, ainda está sendo difícil. Quer dizer, já não está mais tanto, mas foi bem difícil. E essa outra história de perdão ocorreu da seguinte maneira. Uma pessoa do meu conhecimento profissional, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que já usou serviços meus, já fizemos aí algumas parcerias, não sei o que mais, veio até mim. Uma pessoa que inclusive teve uma época que ficou zangado comigo, eu fiquei zangado com ele. Um dia ele me pediu perdão e eu imediatamente, automaticamente, instantaneamente perdoei. Ele me pediu perdão porque ele reconheceu que o motivo pelo qual ele tinha ficado chateado comigo era... Eu tinha razão e eu tinha sido amigo dele, pois afinal tinha acontecido com ele exatamente aquilo que eu tentei alertar ele e que ofendeu ele daquela vez. E está relacionado com a outra pessoa que foi uma pessoa que se apresentou aqui em minha casa como meu cliente, completamente leigo ao assunto que eu hoje tem sido meu quebra-galho profissional, vamos dizer assim. Não é minha profissão de formação acadêmica, mas é o que tem me quebrado o galho para sobreviver nesses últimos anos. Era meu hobby, se transformou em trabalho. E essa pessoa se apresentou aqui completamente leigo a esse assunto e criou muita admiração por mim, virou meu fã, entre aspas, vamos dizer assim, e começou a insistir muito para a gente criar um evento. E nós criamos um evento, um encontro, na época, dentro dessa área, em que na época eu me lembro de falar, cara, isso dá muito trabalho, cara, e as pessoas não querem saber muito disso, as pessoas não sabem. Mas ele me convenceu e a gente fez. E deu muito trabalho, hein? Eu me lembro do primeiro, eu levei um monte de aeronaves para um condomínio que cedeu uma sala, um condomínio VIP ali para a área de Búzios. Cedeu lá uma sala pra gente fazer a exposição. Então fiz uma exposição com uma porção de coisas. Fomos em 2 carros para levar aquilo tudo e montar aquilo tudo. Eu fiz uma palestra e na época eu palestrei como eu falava coisas que eu vivi. Não foi um negócio planejado. Como agora, eu estou falando a minha verdade, então é fácil falar. Eu tenho mais dificuldade para fazer uma oração em que eu leio, em que eu planejo, que eu quero passar uma mensagem numa oração,
do que quando eu tô falando algo que me sai aqui pela boca, assim, igual manteiga, né? O escorrega, sai fácil, porque eu vivi aquilo, eu sei exatamente como é que foi. Então, essa palestra foi assim, correu lindamente. Eu tenho até hoje uma porção de relacionamentos advindos daquela palestra. As pessoas ficaram encantadas, admiradas, porque eu falei da minha verdade, as experiências que eu tinha vivido naquela área. Eu fui pioneiro, eu fui das primeiras pessoas no mundo a mexer naquela área. Aquilo foi muito bacana e tal. E aquilo inspirou a gente a criar, a aumentar aquilo. Esse moço me propôs que a gente fizesse uma sociedade, que a gente organizasse aquilo numa perspectiva comercial para ganhar dinheiro, né? Daí a um ano, a nível nacional, com divulgação, uma coisa mais elaborada. E aí nós assim fizemos, né? Passou um ano e a gente fez, e quando chegou nesse evento, depois de um ano, aí já tinha um nome, com pompa e tal. Aí tem a parte da minha culpa, né, vamos dizer assim, entre aspas, se é que eu posso colocar alguma culpa em mim, mas tem a parte da minha culpa que eu venho de uma situação de perda de tudo, né? Eu perdi minha carreira profissional, perdi a minha casa, perdi o meu emprego, tive que vir embora para o Brasil e estou vivendo, depois dos 40 anos, reconstruindo a minha vida, fazendo biscate numa área que era o meu hobby. Só para dar um enquadramento para quem não sabe da minha vida. Então era difícil para mim assumir compromissos financeiros, assim, arriscar coisas e tal. Ainda mais eu extremamente traumatizado com o que eu passei, com a experiência de perder a dignidade, né, entre aspas, porque hoje eu tenho um entendimento que a dignidade devia ser a última coisa que eu devia perder por causa de dinheiro. O dinheiro é papel, mas a sensação de perda ali quando a gente está no mundo, eu não estava em Cristo, a minha conversão é recente, né? Então tinha perdido até a minha autoestima, a minha dignidade. E tinha muita dificuldade com assumir compromissos. E esse moço, como tinha um emprego, trabalhava na plataforma de petróleo, não sei o que mais, ele estava mais disposto a arriscar. E aquilo foi causando ali umas diferenças ali em relação à organização desse evento. É verdade que ele tomou umas iniciativas em que, sem me consultar, sem eu concordar, e eu não gostei muito, afinal éramos sócios, né? Não gostei muito, mas beleza, ele fez, e no final eu tive uma participação bem diminuída nesse evento, que me incomodou na época bastante. E eu me lembro quando terminou, ele nunca nem me apresentou contas, só falou, isso é assim, assim assado, paguei esse, paguei aquele, tive despesa com isso, com aquilo e não sei o que mais. Olha, sobrou não sei quanto, vou te dar R$120. Se não me engano foi R$120 que ele depositou na minha conta na época, lá de um evento a nível nacional. Mas tudo bem, eu não tinha metido naquilo propriamente por dinheiro, nem sei lá, eu fui com ele. Ele dizia que o que eu falasse estava falado, o que eu fizesse estava feito, que ele tinha total confiança em mim, porque eu era o mestre, o inspirador dele, não sei o que mais. Isso não dizia assim no começo. No segundo ano, esse moço virou-se para mim lá já na reta final da organização do terceiro, nesse caso, né? Terceiro ano, o segundo ano do evento com projeção nacional. Virou para mim e disse um dia, sem mais nem menos, que eu não era mais sócio dele. Que ele achava melhor assim e tal, porque eu tinha... ele queria assumir compromissos e eu não queria, e compromissos financeiros, queria dar voos mais altos, e eu entendi como justo até, sabe? Tipo, beleza, tudo bem. Na época reagi mais ou menos bem, né? Fiquei um pouquinho ofendido, obviamente, né? Fiquei um pouquinho
me senti menosprezado. Afinal, o cara dizia que eu era, que o que eu dissesse seria feito, que a minha palavra, sabe, essas coisas que eu referi antes, né? Que o que eu dissesse estava dito. Eu nem me lembro muito bem, para falar a verdade, mas realmente me enganou. Me enganou. Não que ele seja muito bom de enganar, não, mas até porque não enganou só a mim, enganou outras pessoas também. Mas enfim, eu aceitei e ainda participei, porque nessa altura ele disse que ia me dar um espaço para eu expor no evento e tal, sem eu pagar nada, porque as outras pessoas pagavam. E eu participei e me senti muito mal nesse evento. E aí depois, no outro ano, acho que foi assim, agora eu já não tenho certeza se foi no segundo ou se foi no terceiro, é que uma outra pessoa que também era uma pessoa que não era da nossa área, que veio a ter as primeiras informações aqui comigo, também dizia que gostava muito de mim, que eu era um mestre, que eu queria fazer sociedade comigo, queria fazer curso comigo, e eu, caramba, queria que todos dois, aliás, e outras pessoas diziam que eu tinha que ser youtuber, que eu era para ficar famoso, porque eu tinha mais conteúdo do que os que são famosos. E essa pessoa, esse rapazinho, me substituiu, virou sócio lá do meu sócio. E eu ainda assim eu ia participar do evento, né? Sendo que chegou um momento em que de repente tiraram o meu logotipo do cartaz. Eu fiquei chateado pra caramba e mandei um e-mail, uma mensagem dizendo que eu estava me sentindo constrangido, e que eu não ia mais participar do evento, então saí do grupo. Mas uma mensagem muito educada, sabe? E nessa mensagem disse: olha, ao contrário do que vocês fizeram, do que você fez, eu estou avisando com antecedência que eu não vou estar lá, né, para que você saiba que eu não vou e tal. Não estou me sentindo bem. E aí o que eu não esperava, né, que eu eu saí pela porta do fundo sem cobrar nada, sem brigar, sem discutir, até sendo educado na mensagem, e tenho certeza que fui, porque a mensagem está aqui até hoje no meu celular. Aí vem uma resposta desse moço que se diz crente, e quando eu digo se diz crente, estou julgando, e estou julgando mesmo, porque não é atitude de crente usar as pessoas como escada para ferir lucros e cuspir na cara das pessoas, sabe? E ele faz isso por repetidas vezes. Fez comigo e fez com outras pessoas, tanto que fez comigo e fez com esse outro rapaz que foi ser sócio dele, mas fez da mesma maneira. A mensagem que veio para mim veio com ofensas duríssimas, mas duríssimas, que essa semana eu chorei por causa delas. Eu chorei, eu sofri, eu pesquei, deixei o Satanás pescar aquele pacotinho lá que estava no fundo do mar. Olha, então por isso eu tenho que falar disso, né? Porque aconteceu comigo. Eu fui ver as mensagens, fui ver o quanto ele me ofendeu, o quanto que ele foi injusto, cruel, desnecessariamente cruel. Ele não precisava falar metade daquelas coisas pra mim, embora algumas coisas até fossem verdade, sabe? Tem coisas que até eram verdade, que ele tinha mais coragem do que eu e não sei o que mais, mas não falou isso de uma maneira meiga, falou isso de uma maneira agressiva. E me acusou de coisas que eu não sou. Disse que eu quero aparecer, que é o meu ego, que eu sou medíocre, que eu não evoluo porque eu não tenho coragem, porque ele anda com as águias e não sei o que mais, e que ele é esperto e eu não sou esperto. E graças a Deus eu não sou esperto mesmo, não. Eu sou inteligente. Nem quero ser esperto.
Se ser esperto é isso, eu não quero ser. E deve dar a entender que ainda tem muita mágoa aqui no meu coração, né? E pois é, eu fui ver isso essa semana, tinha esquecido que essa pessoa existia. Literalmente morreu pra mim. Esse eu bloqueei tudo. Bloqueei, não existia mais. E se eu dizer que na época, se passasse na minha frente, talvez se tornasse um problema bem grave, porque era realmente uma questão de ódio bem profundo. Entretanto, na caixinha do esquecimento, a minha natureza já tinha esquecido dessa pessoa infeliz, né? Dessa pessoa que precisa de Deus, que diz que é crente, mas precisa realmente de Deus. E aí o outro, que era sócio dele, que nesse momento está com aquele sentimento ruim que eu já tive há um tempo atrás, comentou sobre isso e me fez desenterrar essa coisa lá, pescar esse pacotinho lá do fundo do oceano. E aí eu percebi imediatamente, eu preciso exercer esse perdão, preciso liberar esse perdão. E aí, meus amigos, eu andei mais de uma semana engasgado com esse perdão, porque ainda tinha muita dor, ainda tinha muita mágoa. Até que um dia eu resolvi, eu falei, não, é hoje eu vou liberar esse perdão. Peguei, escrevi uma mensagem, mandei. Não recebeu até hoje a mensagem. Ele me bloqueou, certamente. E aí eu recorri a esse moço, que se tornou sócio dele, né, depois de ter me chutado o traseiro, e que também levou um chute no traseiro. Ainda teve outro. Não teve só nós dois, não. Teve uma outra pessoa que inclusive manchou o meu nome com essa pessoa, uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, veio lá do Rio Grande do Sul, ouviu ali umas promessas também, não sei o que mais, e depois, quando tomou o chute no traseiro, ficou bem chateado. Eu me lembro dele postar publicamente no Instagram, no YouTube, dizendo que ia processar e não sei o que mais. Mas acho que até não levou em frente o processo, não. Eu lamento, meu amigo, se você por acaso de alguma maneira ouvir isso, me desculpe por algum dia eu ter te contatado e ter falado, olha, nós vamos organizar um evento aqui e tal, eu conheço você desde do pó de balsa. Espero que as pessoas não peguem muito essa referência, mas ou se pegarem também, tá tudo bem. Eu conheço você desde aquela época e você não quer vir e tal, meu sócio vai falar contigo. E esse meu sócio, né, sujou até a minha reputação e usou mais uma pessoa como escada, né? Assim como usou outros, né? Outros que tiveram aqui também. Enfim, eu andei uma semana engasgado, sem saber como fazer isso. Esse perdão aí foi difícil de soltar. Foi mesmo difícil, muito difícil mesmo. Mas eu decidi. E aí eu fui procurar, mandei mensagem, a mensagem não foi, fui procurar aquele moço, e aquele moço está mais mordido ainda do que eu. Insistiu comigo. Deixa isso pra lá, John. O dia que ele encontrar na frente, você fala a verdade na cara dele, não sei o que, ele não merece o perdão. E de fato, ele não merece, não. Mas eu não preciso perdoar ele porque ele merece. Eu preciso perdoar ele porque Deus disse pra gente perdoar, a gente amar uns aos outros como nós nos amamos, né? Eu preciso perdoar para Deus liberar perdão sobre a minha vida também. Eu preciso perdoar para apagar essa dor do meu coração, essa mágoa, para tirar isso, para limpar isso da minha vida. Eu tenho que perdoar, não tenho escolha. Sequer, não tenho escolha. Então eu decidi perdoar. Vou perdoar, ponto final. Vou tirar isso do meu coração. Só que depois ficou difícil, porque o homem me bloqueou, né? Não tira a razão dele ter me bloqueado, não. Foi bom até ele não passar na minha frente. Porque podia ter dado ruim, né? Graças a Deus que não aconteceu. Hoje em dia pode passar na minha frente que ainda ganha um abraço. E sincero, vai ganhar um Deus te abençoe. Que Deus te liberte desse pecado, porque eu perdoei. Pode estar com a consciência tranquila. E enfim,
esse moço não me ajudou. Esse amigo que me lembrou, que me ajudou ali a pescar o pacotinho de pecado que estava no fundo do mar, esse aí disse que o dia que eu encontrasse ele cara a cara, que eu falasse, não sei o que mais. Aí eu fui recorrer a uma outra pessoa em comum, outro amigo em comum, que por acaso até eu tinha também já tinha gerado por causa dessa mesma situação. Vocês veem como o inimigo é traiçoeiro. O inimigo usa as nossas fraquezas para minar mais e causar mais dor e mais amargura. Então, eu tinha uma outra pessoa que é uma pessoa muito conhecida nesse meio nosso, é famoso, que foi convidado para esses eventos, mas essa pessoa tinha uma amizade comigo, assim, ou eu achava que a minha amizade era muito mais especial do que de verdade era. E ele não tem culpa nenhuma disso, de eu achar que a amizade era muito especial e afinal nem era. Mas a gente tinha uma amizade, ele queria meu bem, ele tentou me ajudar e tudo mais, eu tenho certeza disso. Entretanto, ele estava muito envolvido ali com esses eventos, né? Então, todas as vezes que ele vinha aqui, todos os anos que ele veio aqui, eu convidei, dá um pulo, chega aí, tomar um café, vamos se ver e tal. A gente não se vê há anos e não sei o que mais, e ele não vinha. Mas ele andava na correria, né? Teve uma vez que ele veio e que ficou hospedado na casa lá desse meu ex-sócio. Pelo que eu entendi foi isso. E ficou vários dias aqui. Aí eu mandei mensagem, vem aqui, dá um pulinho aqui, cara. Uma horinha, vem tomar um café, 2 horinhas que você tirado uma tarde, não sei o que mais, ele não veio. E aí eu levei isso pro coração. E aí eu botei ele também lá junto com outro lá na caixinha do esquecimento da mágoa e do rancor. Meus amigos, a gente é assim. Se Deus fosse assim igual a gente, nós estávamos perdidos. E aí mas Deus é tão bom que quando Ele começa a nos fazer, nos dá a oportunidade da gente limpar as nossas ofensas e pecados, Ele faz a gente lembrar de coisinhas assim que aconteceram. Por exemplo, a desse moço é pequena. Não é nada. Eu só fiquei chateado porque ele não veio na minha casa, mas depois quando eu falei com ele, nem ele tinha consciência. Ele nem tinha consciência que ele pudesse ter me ofendido, que eu pudesse ter ficado chateado com ele. Que ele anda na correria dele, natural. E ele falando comigo, ele me disse, cara, realmente, se eu fosse, naqueles dias eu estava na casa do teu sócio, do que era teu sócio. Ficaria chato, né, eu sair da casa dele para ir visitar você e tal, mas não quer dizer que eu não seja seu amigo e tal. Eu falei, não, cara, se eu tô aqui falando contigo é porque dei conta que isso é uma besteira. Sabe, até mais uma vez o perdão é uma estrada de mão dupla. É perdoar e ser perdoado. Eu pedi perdão a ele por eu ter colocado ele na caixinha do esquecimento, sabe, por ter julgado que a amizade dele não fosse. E ela não era o que eu pensava, mas também não quer dizer que não existisse, né? Afinal, ele até foi meu amigo, sim, e eu sei disso. Eu sei que é verdade, que ele foi meu amigo, sim. E aí, quer dizer, em relação a isso, festa no céu. Papai do céu permitiu que eu me conseguisse liberar esse perdão e ser perdoado também por esse meu amigo, que nem sabia que tinha que me perdoar alguma coisa, mas tinha, e tá de boa. E eu pedi a ele para ver se ele me facilita de alguma forma o contato com o meu ex-sócio. E aí, meus amigos, eu preciso explicar para vocês que ele me respondeu, mas cara, deixa isso pra lá, cara. Você vai
Você já perdoou, pô. Você perdoar é perdoar. Para que você precisa falar com ele? Você não precisa falar com ele. Você perdoou e pronto. E aí eu tive que explicar para ele isso, né? Eu tive que falar para ele, poxa, meu amigo, eu até entendo o seu pensamento e realmente é incômodo, mas eu preciso que ele saiba. Eu preciso que ele saiba que eu liberei perdão, que ele não me deve mais nada. Ele não me deve mais nada. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando da ofensa que ele me fez, da humilhação que ele me fez, do como ele me usou para os fins que ele alcançar lá o que ele queria. A mim e a outras pessoas. Pelas outras pessoas não posso falar, mas por mim ele está perdoado. Sabe? Eu peço a Deus que, de verdade, eu peço a Deus que perdoe ele dos pecados dele referente à minha pessoa. E peço perdão a ele também porque eu também pequei. Em função dessa coisa, depois dessa situação, eu me tornei uma pessoa desagradável para ele. Eu cheguei até a expulsar ele de um grupo que eu administrava, porque ele não participava, não somava nada, não criava nada, só ia lá aparecer de ano em ano para usufruir do grupo como um local de propaganda. E eu, como estava com bronca dele, falei assim, vai fazer propaganda lá na tua casa. Aqui não vai fazer. Porque, por sinal, a gente tinha uma regra lá no grupo nesse sentido, que as pessoas devem contribuir com o ambiente do grupo, participar, não é a pessoa aparecer lá depois de um ano e querer fazer propaganda, tanto que até os outros administradores na época não discordaram dessa expulsão desse sujeito. E quando eu digo esse sujeito é que não tenho dúvida, ele não merece o meu perdão não, continua não merecendo. Eu não quero conversa com ele não, eu só quero perdoá-lo. Ele não vai me prejudicar mais. E isso é importante falar, porque você pode entender que você perdoar não necessita você ter que servir novamente servir de alguma forma aquele que te ofendeu. Não necessariamente tem que ser. Por acaso, os outros episódios de perdão que eu falei com vocês aqui, a minha amiga, e foi uma felicidade, descobri que ela está vivendo em Cristo, que a vida dela foi transformada e pronto, agora a gente troca umas mensagens pontualmente, eu mando esses vídeos para ela fica contente e amém, tá bom, né? O outro amigo celebridade aí do nosso meio, isso aconteceu agora, esses dias, mas nós estamos de boa. E tenho certeza que se algum dia rolar uma oportunidade, aí é capaz dele vir tomar um café comigo, algum dia. Mas também se não vier, não vou ficar chateado não. Tá de boa. Agora, esse sujeito não, ele é mau caráter, né? E embora eu faça questão de perdoá-lo, eu peço a Deus para perdoar ele dos pecados dele, sabe? Eu peço a Deus para modificar a vida dele, para que ele se torne um crente de verdade, não um crente de fachada, que usa a máscara de crente para usar as pessoas como escada e oferir ali lucro sobre a vida das pessoas. Eu peço a Deus que mude a vida dele de verdade. E eu perdoo ele de verdade, mas não necessariamente eu quero mais ter qualquer tipo de relacionamento com essa pessoa. O que tá tudo bem também, eu não sou obrigado a ter relacionamento com uma pessoa que bom, eu não quero julgar mais do que isso. Então o que eu engasguei aqui deixa pra lá, né? Mas é isso, meus irmãos, é isso. Aconteceram essas duas situações aí, três situações aí agora a mais para eu revisitar esse assunto do perdão. E não duvidem que ainda vai aparecer mais outras, né?
E que isso sirva para vocês também, para pensar em visitar ali a caixinha das coisas mal resolvidas. Não é para pescar o pecado. De preferência não é para deixar o inimigo pescar o pecado e te oprimir e te acusar, né? É para resolver, é para apagar de vez esse pecado da tua vida. É para você se reconciliar com Deus. É para Deus te perdoar porque você perdoou. É para você ser perdoado de ter colocado a pessoa lá naquela caixinha do esquecimento, da indiferença, do rancor, do ódio. É para essas coisas. E você provavelmente aí, em algum momento deve ter pensado assim, eu podia deixar isso para lá, né? Afinal, eu nem lembrava mais da existência daquela pessoa. Então eu já tinha esquecido, por consequência, já tinha perdoado. E aqui eu volto àquela pergunta: você já imaginou se Deus fosse como nós e dissesse, olha, esse aí já morreu para mim, é-me indiferente, não quero nem saber? Você já pensou se Deus te bloqueasse no Zap Zap? Pois é, a indiferença não é perdão, meus irmãos. Deus não deixou mandamentos que eu acho que pouca gente pode dizer que nunca ouviu, mas que são óbvios e frequentemente associados como o principal mandamento. Amarás a Deus de todo o coração e alma e pensamento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo como a si não rouba, não mata, não cobiça, etc, etc, etc. Então, por essa razão, a gente costuma dizer que esse é o mandamento principal, né? Mas às vezes, meus irmãos, nós não nos perdoamos nem a nós próprios. O perdão é libertador. Irmãos, não permitam que o inimigo vá pescar aquele pecado e te acuse, te encha de remorso, de dor. Você vai mexer naquela caixinha de coisas que você escondeu de Deus e vai encontrar coisas insignificantes, como eu já tinha dito antes. Mas corre o risco de você encontrar coisas que te machucam de verdade. Então perdoa, meu irmão, perdoa. Se livra desse peso de uma vez por todas. Quando o orgulho te fizer recuar e você sentir a dor daquela lembrança, lembra daquele pescador, aquele que vai fazer de tudo para impedir você de se reconciliar com Deus. Enfrenta essa dor, engole o orgulho, perdoa e apaga de uma vez aquela dor. Vai ser a última vez que você vai sentir essa dor, porque Deus vai te libertar dessa dor e desse pecado. E aqui, meus irmãos, eu vou terminar com a oração que Jesus nos ensinou e que você vai se surpreender como ela fala de tudo isso que nós falamos hoje. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém e amém.